Olá meu povo, seja bem-vindo novamente ao meu canal. Me chamo Tato Iwandiro e estamos aqui para conversar sobre a nossa querida e fantástica religião, né? E aquele pedido básico, se você não é inscrito, para se inscrever, para dar uma força pro canal, curta bastante aí o vídeo, aí positivamente ou negativamente depende de você, se você gostar ou não. Compartilhe, comente, me ajude a fazer o canal, faz comigo esse canal aí, dê sugestões, comente, valeu? E o assunto de hoje é sobre marido e mulher no candomblé. Vamos raciocinar junto? Bom, esse, como muitos outros assuntos, é um assunto polêmico, porque tem coisa que realmente as pessoas não raciocinam, fazem por fazer, não querem saber o porquê, mas assim eles têm absoluta certeza daquilo que não pode, né? E às vezes têm absoluta certeza daquilo que não fazem a mínima ideia. E eu acho que essa coisa de mulher e marido serem filhos da mesma casa é um dos assuntos aí que tem muita gente que raciocina meio errado sobre esse assunto. Se você notar direito nas casas que você frequenta, na casa que você pertence ou na casa que você frequenta, que você conhece, vai ter um casal lá. Vai ter um casal lá. Na casa de minha mãe, existe um monte de casais. Existe um monte de casais. Não existe impedimento para se fazer marido e mulher numa mesma casa. Aí a pessoa vai dizer para mim, mas não pode porque eles vão ser irmãos de santo. Qual o problema deles serem irmãos de santo? Aqui fora eles têm uma vida matrimonial, uma vida social, mas lá dentro da roça eles serem irmãos de santo, compartilhar da vida espiritual, não vejo problema. Não vejo problema nenhum. O que não pode é um casal entrar junto para um roncó para dar obrigação. Um marido segurar os bichos para a esposa, ou vice-versa, ou um ogã, que é marido de alguém na casa, que corte os bichos, aí não dá certo. Pelo que eu sei, para não misturar. Mas fora disso, qual o problema? Se você for nas igrejas, em qualquer religião, não vou nem citar a igreja, qualquer religião, você vê marido e mulher e vê a família. A base do candomblé, as pessoas esquecem que a base do candomblé é familiar. É pai com mãe que fundaram uma casa, né, com seus filhos aderentes a essa casa, sobrinhos. Se você notar, a religião, o candomblé, ou qualquer religião espiritualista, ela é formada nos moldes da família tradicional católica. Pai, mãe, filho, filha, sobrinho, sobrinha, tio, enteado, afilhado, avós. É tudo. É a mesma classificação. E todos participam da mesma religião. Vai numa missa aí dominical que você vai ver casal, um sentado do lado do outro com seus filhos e rezando. Por que no candomblé não pode? Qual o impedimento? Eu li uma matéria do Caçulembê, mas ele foi raso no assunto. Eu falei, pô, velho, eu ia fazer um vídeo a respeito. Ele falou, faz sim, porque eu abordei o tema muito raso, né? Aí eu não estava num determinado lugar conversando com uma pessoa, ele falou, não pode. Pô, cara, tudo bem, marido e mulher não podem ser filhos da mesma casa, do mesmo pai ou da mesma mãe. Por quê? Porque não pode. Porque não pode. Para isso tem pai ou mãe pequeno. Ué, como assim? Então o pai ou a mãe pequena, ele é feito para isso? Não. Pai e mãe pequena é feito para auxiliar a casa no geral. Não geral. Auxiliar o pai ou a mãe de santo no geral. Ele não é especificamente para isso. E o cara, o homem e a mulher querem ser filho daquele pai exclusivamente ou daquela mãe. E por que não pode? Eu gostaria até que vocês, que são assinantes do canal, que me acompanham, colocassem aí nos comentários qual é a ideia de vocês desse impedimento familiar no candomblé. Eu acho isso muito ruim. Eu acho isso muito difícil. Se você pegar exemplos e exemplos e exemplos de pessoas que comandam o candomblé, eu conheço dezenas de mulheres com seus respectivos maridos ao lado comandando o candomblé, ou vice-versa. Dezenas. Eu conheço da antiga e conheço a atual.
Entendeu? Eu só queria entender, o motivo do impedimento, né? Eu não vejo o problema de marido e mulher frequentar a mesma casa e serem filhos dessa casa. Do portão para dentro, são irmãos de santo, vão cumprir com as suas obrigações religiosas na casa. Do portão para fora, é um casal que tem a sua família e sua vida social. Vocês corroboram comigo nessa opinião? Esse é mais um vídeo reflexivo do que qualquer coisa. Eu não vendo verdades, não estou aqui para ensinar nada a ninguém, mas para refletir sobre alguns assuntos que, a meu ver, são bobos. Existe tanto problema no candomblé que as pessoas não conversam, ou que as pessoas querem passar um pano por vaidade, mas coisas sérias que realmente importam dentro da religião, as pessoas não querem falar. Ou falou simplesmente, não pode. Não pode porque não pode. Se alguém tiver uma explicação lógica para me dar a respeito disso, eu vou ficar até muito grato. Como eu disse no começo, a base do candomblé é familiar. A base do candomblé é a família em primeiro lugar. Entendeu? A maioria, 99% ou mais das pessoas que eu conheço, os seus herdeiros são seus filhos. São seus filhos carnais. Que o sangue, o tijolo tem sangue dentro. As construções têm sangue dentro. É uma herança familiar. É uma herança espiritual que passa de pai para filho. Vou dizer o meu caso. Eu sou herdeiro do meu pai, do santo do meu pai. Né? É uma herança familiar. O orixá, o santo, o inquice, o vodun, ele reconhece o sangue. Antes de qualquer coisa, ele reconhece o sangue. E se aquele sangue tem condições de dar continuidade. E a base disso é um casal. Lógico que ninguém vai deitar na mesma esteira, ninguém vai tomar obrigação junto, não vão fazer nada juntos, são casos separados, um faz no tempo, o outro faz no outro, mas não vejo problema nenhum. Eu acho que é um assunto até bacana para se discutir e vamos comentar aí que aí me ajuda também a aprender. Eu também não estou querendo com esse vídeo de vender uma verdade, né? E dizer que quem faz essa prática está errado, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Respeito e muito. Uma coisa que eu menos quero nesse mundo do candomblé é ser taxado como intolerante um cara que não respeita a prática dos outros. Ao contrário, eu só quero entender o porquê. Porque eu acho que tudo que você faz dentro da religião, tudo, tem que ter uma explicação coerente, pelo menos. Uma explicação que fala assim, realmente, pensando desse jeito, isso aí é válido ou isso não é válido. Vocês estão me entendendo? É só isso. Demais, a gente tem que seguir as nossas tradições religiosas, respeitarmos um ao outro e fazer tudo valer a pena. Porque tem que valer a pena. Se não valer a pena, religiosamente, para mim não dá. Gostaria de agradecer aos inscritos do canal, agradecer demais, passamos 2.600 inscritos, é a força de vocês aí, estamos juntos e vamos pensando e refletindo sobre o candomblé. Zambequatessá, a benção de todos, um grande beijo e até o próximo vídeo.